Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre na companhia de Heloísa Pires, educadora, filha do professor Herculano, sempre um programa com o intuito de divulgar a vida e a obra do grande filósofo espírita brasileiro. Mas eu queria aqui dizer para vocês que não é apenas esse programa no nosso canal. Temos 8 programas semelhantes a esse, à base de entrevista, sempre sobre memória e história do Espiritismo. Temos, na terça-feira, um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Na quarta, o programa Resenha Literária, com o pesquisador Silvio Mariano, um programa sobre livros. Na quinta, o programa com Dona Heloísa Pires, sobre Herculano. E no domingo, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay, biógrafo de Bezerra. Mas temos os programas mensais. Só acontece aos sábados também, todos eles às 20 horas. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, que traz suas memórias do movimento espírita brasileiro, né? Quem dirigiu 2 instituições como essa, conhece os meandros do espiritismo e do seu movimento. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio e Fontes Primárias com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, um programa sobre documentos, fontes primárias da época de Kardec, Adair, que é hoje um dos maiores pesquisadores espíritas do Brasil. E encerrando, no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa onde repercutimos aquilo que sai da imprensa espírita. Né? 8 programas já, é um esforço exaustivo, mas em prol da memória e da história do movimento espírita brasileiro à disposição de vocês. Já. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro com Dona Heloísa, onde vamos ter aquela conversa sumamente esclarecedora de sempre sobre a obra, sobre o pensamento, sobre a vida do grande guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, o metro que melhor mediu Kardec, a saber, José Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, eu estou aqui numa aduana da vida, fazendo check-in, o metrô para outro mundo, né? Daqui a pouquinho eu explico a vocês o que significa isso, né? Deixa eu colocar aqui Dona Heloísa na nossa companhia. Pronto, meus queridos amigos, como eu falei, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço Metro que Melhor Mediu Kardec. Minha querida Dona Heloísa, boa noite, como é que a senhora vai? Graças a Deus, bem confiando em Deus. A fé cura, a fé ilumina. Pensamento positivo sempre. Dona Heloísa, me conte como é que foi sua semana, sua agenda de palestras em atividade por aí? Nossa, animadíssimo. Que eu lembro bem. Eu fui no Bezerrinha, achei até graça, porque é doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Mas a Mércia, que já desencarnou, Tavares conhece, ela dizia sempre, ela amava tanto Bezerra de Menezes que ela dizia Bezerrinha. E ela ajudava uma cidade pobre, Massaranduba, um bairro pobre, lindamente acompanhada do Bezerrinha. Chego no centro Bezerrinha e eu fiquei encantada. Uma foto imensa do Bezerra de Menezes. Falamos sobre espiritismo. E fui no Maria Benta, do Jorge, falar sobre a morte, baseada no livro do pai, Educação para a Morte.
Então, foi uma semana animada. E a gravação na Rádio Boa Nova, que eu faço toda semana, quarta-feira, e passa quarta-feira às 15 horas. Dona Heloísa, no programa passado, a senhora revelou aqui para a gente que o Centro Espírita Herculano Pires, de uma amiga sua lá em Maceió, teve que fechar as portas por conta desse problema, né, da mina lá, da cidade que está afundando. Dona Heloísa, eu tenho um amigo de Maceió, Genilson, a quem eu mando um abraço, né, que ele viu o programa e disse: Bruno, fora o Centro Herculano Pires, mais 3 centros espíritas desses bairros tiveram que encerrar a atividade. Dona Heloísa, ele disse também, igrejas católicas, protestantes, né? Quer dizer, uma calamidade no campo espiritual também, né, Dona Heloísa? Nossa, que absurdo! Além de desalojar os encarnados, criou problema para desencarnados também. E tudo pela ambição, incompreensão. Por que cavar tanto numa região que tem tanta prédio, tanta atividade? Que loucura! E diz que se preenchessem com alguma coisa lá, eles explicaram, não entendo de construção, o problema poderia não ter existido. Somos muito estranhos. Tem razão, Roberto Carlos. O homem é um animal muito estranho e faz uma música linda. Agora ele vai acrescentar: não façam guerra nas minhas estrelas, ele canta, e não coloque empresas que façam buraco no chão nas minhas estrelas, querido Roberto. Amo o Roberto Carlos, já. Eu também. Tem uma passagem linda, Dona Luiz, que ele diz assim, né? Não deixe que o azul do céu se inflame e sangue de inocente se derrame, né? É um cantor. Olha que lindo. É um poeta, é um menino bom. Adoro o Roberto. Roberto é rei, na acepção da palavra, né? O rei, por mérito, conquistou o amor do povo brasileiro. Eu tenho a impressão, Dona Heloísa, que Roberto Carlos e Erasmo, que foi seu amigo, que autor das músicas em parceria com ele, vem da velha Grécia, foram trovadores lá, cantam juntos desde a velha Grécia. Olha, e amigos, irmãos, nunca brigou, tentou superar o outro. Lindos, Erasmo, bem lembrado, também lindo. Só que Roberto é mais mimosinho, parece o Pequeno Príncipe. Erasmo era forte, continua. A senhora falou no Pequeno Príncipe aí, eu vou fazer só uma pergunta. A senhora gostava também, gosta, porque ele ainda está aí, apresentador de televisão, do Ronivon? Ai, eu acho o Ronivon um encanto, gosto muito dele, ele é elegante, continua até hoje, respeita o próximo, como o Roberto Erasmo, nunca magoam, nunca falam uma coisa que possa incomodar. Um grande espírito também, muito elegante. Eu me lembrei dele porque a senhora se referiu ao Pequeno Príncipe. O Ronivon era chamado, na sua época, Príncipe, né? O Príncipe. Lembra com aquele cabelão que caía? Era diferente e era lindo. Continua lindo, um senhor muito bonito. Dona Heloísa, no passado, há algumas décadas atrás, eu também tinha um cabelão que caía. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de Não assunto. faz falta para você. Você é lindo. E o Karnal, que não tem um fio de cabelo, também é bonito. E está cheio agora. Dona Heloísa, A vamos. minha amiga Ione fez uma operação de câncer e tomou químio, alguma coisa. Ela ficou completamente sem cabelo. Nós fomos tomar café, ela não pôs nem pano na cabeça. Eu achei lindo, achei atitude de verdadeira espírita. E ria, olhava para um lado, olhava para outro, olhava para ela, ela nem aí. Linda. Dona Heloísa, vamos para o nosso tema da noite, né?
Dona Luísa, eu coloquei um metrô aí no plano de tela, não é por acaso, né? Dona Luísa, essa obra de Herculano, né? Metrô para o outro lado do mundo. Dona Luísa, eu fico encantado com o Herculano, porque em várias obras, não apenas nessa obra, né? Daqui a pouco eu vou falar nos pontos que ele aborda. Dona Luísa, como o Herculano é futurista, né? Ele fala sempre de uma humanidade futura. Isso é destacado sempre na sua obra, né, Dona Luísa? Nossa, ele fala com propriedade no que pode acontecer, no que está acontecendo. Eu digo que parece um profeta antigo. Ele diz uma coisa, no tempo que ele dizia, já fazia tempo, e está acontecendo. É muito interessante, é um espírito muito desenvolvido, graças a Deus. Dona Luísa, e na obra, eu não vou contar, porque é um romance, pessoal, né? Leiam a história de Jade, né? Jade é um habitante da estrela de Oregon que faz uma viagem de milhões de anos-luz à Terra, Dona Luísa, né? Vejam a criatividade de Herculano, né? Mas Herculano, num romance maravilhoso, agradável, ele introjeta um princípio básico da doutrina espírita, que são os mundos habitados, né? Um princípio básico nosso, né, Dona Luísa? E a ciência agora começa a admitir. Já descobriram trilhões de planetas, então já dizem, alguns podem ser habitados. É claro que podem ser e são. Agora, existe a History 2, que já apresenta como é os extraterrestres, que os egípcios podem ter sido, calma, calma, diremos, estas corpos físicos que existiram, diz André Luiz naquele livro, acho que é Mecanismos da Mediunidade, que desde que começou a vida na Terra, espíritos de luzes vieram nos auxiliar, intuindo até a fabricação de instrumentos que facilitavam o plantio, a colheita. Lindo também, André Luiz. Eu adoro. Eu acho que é mecanismo da mediunidade. Eu tenho que reler, que a gente lê tanto que mistura às vezes. Dona Heloísa, o Herculano, aí veja bem, é um romance. Herculano vai romanceando, mas ele dá uns estacatos, né? Ele para, como o tema versa do romance, né, dos mundos habitados também, aí ele vai trazer a revista espírita de Allan Kardec, as comunicações de Mozart, com aquelas fotografias de Júpiter e de Palissy também. Aí ele traz na obra de Kardec dois espíritos que falam sobre mundos habitados, né? No caso de Mozart, até com aquela fotografia da casa de Mozart em Júpiter, né? O Herculano trazendo Kardec dentro dos seus romances. É lindo. Agora, como diz Kardec, temos informações que devemos esperar a confirmação da ciência. Por isso que ele põe no romance, porque no romance tem direito, é como a música do Roberto Carlos. Não joguem bombas nas minhas estrelas. Então, tem liberdade poética, porque ele tem muito cuidado em apresentar o que foi confirmado. Agora, a casa de Mozart é uma ideia linda e deve existir, mas vamos esperar, né? Fora do romance, a confirmação científica, que, aliás, é conselho do mestre de Lyon, Allan Kardec. Dona Heloísa, uma pergunta provocativa, né? Para motivar o debate aqui com a senhora, não é? Dona Heloísa, a gente sabe que a Terra foi um planeta primitivo, não é? É um planeta de expiação e prova, e segundo a espiritualidade, se dirige para ser um dia um planeta de regeneração, não é? Mas a grosso modo, Dona Heloísa, bem a grosso modo, quando a gente olha a paisagem terrena hoje, a gente tem a impressão que essa evolução não está acontecendo. Está acontecendo uma involução, né? Mas a gente deve manter a esperança. A Terra
alcançará esse patamar de regeneração um dia? Claro, claro, foi previsto, mas às vezes demora. Os judeus não esperavam o Messias há séculos. Eles esperavam, naquela época, que o Messias nasceria logo. Isaías faz a profecia linda, ele surgirá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo o curvarão, que para os menos avisados parecerá um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas depois do seu aparecimento, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. Isaías e outros profetas. Mas a gente olhava e falava, não vai dar. Olha o que estão fazendo com Jesus. E depois, deformamos os ensinamentos de Jesus, além de apoiarmos ou ter matado esse, mais do que um profeta, esse espírito maravilhoso, maior que veio à Terra, pareceria que tudo estaria perdido. Mas hoje, diz Augusto Cury, Jesus é o homem mais documentado, mais sábio, mais querido no mundo. E é verdade. Então, como diz a profecia, séculos depois se impõe, mas depois da sua morte, os interesses de Yahvé crescerão em suas mãos. E como cresceram? Primeiro, na incompreensão dos erros cometidos pela nossa imaturidade e depois na luz brilhante que dá as mãos da ciência, a força do pensamento, a necessidade de fazer o bem, a necessidade de perdoar para o nosso bem. E a ciência vê que o nosso cérebro se ilumina quando fazemos o bem, quando temos pensamento positivo. E o doutor Calil convida ao perdão, que Jesus já convidara. Ele diz, não é religião, é ciência. Porque a ciência hoje diz, não perdoar forma coágulos, que podem até causar problemas físicos. Então, Jesus trouxe tudo, mas como custa ser compreendido ainda hoje. E Kardec teve que vir para repetir, e também às vezes não é compreendido. Nós somos difíceis, animais estranhos, como diz Roberto, e Elton John, numa música linda, onde ele diz também, os homens são muito estranhos, eles deixam os vivos em qualquer lugar viver, mas correm a providenciar no cemitério morada para os mortos. Esquecem os vivos, reverenciam os mortos. Dona Heloísa, o Herculano não apenas os mundos habitados, já. Herculano fala na obra também, no romance, ele introjeta a imortalidade da alma, não é? Metrô para outro mundo, não é? A imagem do metrô, que eu coloquei até aí no meu plano de tela, ela remete também a esses momentos de partida e chegada, não é? Aqueles que aportam aqui na Terra e aqueles que se despedem e vão para o outro mundo. Então, simbolicamente, a existência desse metrô para outro mundo é uma realidade, né, dona Heloísa? É uma realidade conforta e tranquiliza. Assim como a gente gosta de tomar um trem, um avião e partir para uma outra região, assim é a morte. Viemos do mundo espiritual e voltamos ao mundo espiritual. E todos vamos nos reunir um dia. Ninguém perde, ai, perdi meu filho, perdi meu pai, ninguém perde alguém. Estamos todos conectados pelo pensamento e encontramos-nos durante as horas de sono. Isso é o mais bonito. Às vezes lembra, às vezes não lembra. Dona Heloísa, uma imagem que é muito bom, o exemplo, né? Porque o exemplo cala fundo na mente das pessoas, né? Essa imagem não é bem do metrô, não é? A minha avó desencarnou com 90 anos de idade, não é? Minha avó Irene. Dona Heloísa, dias antes dela sofrer a queda que a vitimou, ela teve um sonho, Dona Heloísa, isso é comentado até hoje em família, não é? Ela sonhou que chegava um ônibus
um ônibus bonito, e desse ônibus desciam seu pai, sua mãe e seus irmãos já desencarnados, né? Iracema e Zezinho, né? Ela dizia, eu sonhei que descia do ônibus mamãe, papai, Iracema e Zezinho, e vinham me ver. Aí eu pergunto à senhora, aproveitando essa imagem da minha avó, né? Esse metrô para o outro mundo, dona Heloísa, né? Um consolo também. Na hora da partida, a gente não parte sozinho. Antes do desencarne, tempos antes, chegam aqueles que nos amam para nos buscar e nos levar nessa viagem, dona Heloísa. Ai, que delícia! No livro Obreiros da Vida Eterna, eu lembrei agora, quando você falou na sua avó, que ela foi avisada, preparada para passar, fazer a grande viagem. Que merecimento! No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz conta 4 desencarnes. Quem faz o melhor? Uma senhora protestante que estava numa cadeira de rodas, o corpo ficava na cadeira o espírito envolvido pelo perispírito, é claro, continuava a tomar conta do orfanato, que ela tomava conta, conversando com os seres espirituais. É lindo. Aí vão os 4 num avião. Quem vai mais confortável é a Adelaide, a senhora protestante. O espírita vai chorando porque não preparou a família e a família grita aqui na Terra, reclama, e aquilo atinge, ele sofre. O católico, o Cavalcante, vai mal, porque a mulher dele o traiu, ele perdoou, mas ele queria perdoar mais. Ele acho que vai pedir para reencarnar pai dela. Então é lindo, lindo. E, ó, sua avó estava bem preparada. Que coisa linda! E viu um ônibus. Pode ser um avião e, como Herculano viu, pode ser um metrô. Maravilhoso, né? É apenas uma viagem. Dona Heloísa, como a senhora falou, é tão linda essa ideia que Herculano coloca esse metrô para outro mundo, que dá vontade da gente viajar nesse metrô, não é? Mas não tenho pressa, Não, né, ainda Dona tem. Heloísa? Não tenho pressa. O Wagner da Rádio Web Luz. Ai, falou sobre a beleza do mundo espírita. Ele falou: não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. Eu uso também. Nenhuma. Acostumei aqui, a terra é linda. Uma amiga minha diz: mas você ri muito, a terra é tão difícil. Eu falo: existem 2 cidades, Mário Quintana. Uma cidade azul e dourada. Os habitantes caminham orando e erguendo hinos de gratidão a Deus. A outra é escura e triste. Caminham de cabeça baixa, chorando. Ali existem ratos, doenças. Ah, diz o poeta, mas não são 2 cidades. A cidade é uma só. Tem 2 dimensões. Cada um se coloca na dimensão que escolhe. Meu Deus! Às vezes eu falo, não, não, não vou entrar na cidade escura, vou ficar na cidade azul e dourada. Pego o evangelho e faço uma prece. Pelo amor de Deus, já pensou? E tem gente em depressão, tem tantos suicídios, crianças. Meu Deus, tem que apresentar sempre a cidade azul e dourada e explicar, encerrando, a minha mãe. A felicidade é a árvore dourada que está onde nós a pomos, mas nunca pomos onde nós estamos. É o poeta que disse, Vicente Carvalho. Quer dizer, depende de nós. A ideia é muito consoladora e tira a coisa tétrica da morte, né? A morte em sombras, em luto. Fica com alegria, com gratidão a Deus, com conforto. É maravilhosa essa ideia. Vou começar a usar nas palestras, o que é a morte. Não há morte, há vida estuante em todos os departamentos do universo. Né? Graças a Deus. Né? Nossa, mais vivos nós ficamos do que reencarnados. Mas ainda não queremos, sem pressa.
Dona Heloísa, pessoal, hoje é quinta-feira, a gente ainda vai ter um programa na próxima quinta, mas avisando ao pessoal que gosta de Dona Heloísa, que assiste o programa, então, primeira semana de janeiro, né, e a última de dezembro, semana do Natal e a semana do Ano Novo, a gente não vai ter programa, né? Que eu vou ter que pegar o metrô, mas não é metrô, vou de carro mesmo, vou passar fora do Recife, não tenho como gravar, né? E Dona Heloísa descansa. Ela não gosta de descansar, não, viu? Ela é uma atividade intensa, impressionante, de janeiro a dezembro, né, Dona Heloísa? Graças a Deus. É vida. Olha, e tá linda essa imagem lá atrás. As nuvens, o metrô, que beleza. Lindo, lindo. Eu O, ainda vou aprender a pôr esse fundo. o metrô está me esperando, viu? Mas eu disse, ele ainda não. Ainda não. Fica Não, aí. pelo amor de Deus, se é um menino, não fura a fila que eu fico brava, hein? Que Bom, ninguém fure minha fila. Dona Heloísa, podemos orar? Devemos. Devemos. Amo oração e a ciência hoje diz a oração deixa mais inteligente. Está lá o cientista na internet. Procura pelo Google. Então, vamos melhorar a irrigação no nosso cérebro orando. Bem, meus queridos amigos e irmãos, semana passada aprendemos com Herculano sobre o túnel de luz que une os dois planos da vida. E hoje, através desse túnel, tomamos conhecimento dessa imagem linda do metrô para outro mundo, não é? Então, estamos aqui na vida, a vida é passageira e um dia estaremos na estação, como estivemos um dia quando chegamos, vamos partir, mas felizes, porque não há morte em nenhum ponto do universo. A vida estuante, cheia de beleza e cheia de graça. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos mais um programa, o Metro que Melhor Mediu Kardec, na noite de hoje. Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva Tavares, que já viajou nesse metrô. E um dia, mamãe, você vem nesse mesmo metrô me buscar. Uma passagem marcada um dia. Dona Heloísa, um beijo, um abraço na família toda aí. Até semana que vem. Igualmente, querido. Ai, linda, linda sua prece. Obrigada. Beijão, paz e bem.